falar de quem de fato foi ao debate, porque antes mesmo dele começar, o candidato do Missão, Renan Santos, ele fez críticas a Lula e ao Flávio Bolsonaro, justamente por eles estarem ausentes nesse debate presidencial. E ele chamou os oponentes de fracassados e medrosos. Vamos ver um trecho para conferir isso. Renan, Carla Lins, da Gazeta de São Paulo, quero te fazer uma pergunta que eu acredito que todos aqui querem ouvir a resposta. Qual o problema democrático está por trás de Lula e Flávio Bolsonaro não comparecerem hoje ao debate? Em respeito à Rede Bandeirantes de televisão, eu vou falar isso ao vivo lá no debate. Acho que vou guardar essa. Quais as expectativas do debate? As melhores possíveis. Vou trazer propostas, vou explicar o fracasso que é as duas supostas lideranças, Lula e Flávio Bolsonaro, que não querem comparecer no debate. Vou apresentar as fraldas deles aqui. Ambos deveriam ter vindo com elas, tá? Dois fracassados, dois medrosos, tá? Lula e Flávio Bolsonaro, vou colocar aqui, dois criminosos que fazem negócios com o crime organizado, que vai desde facção criminosa do Rio de Janeiro, caso Bacelar lá no Rio de Janeiro, THJ e os amigos do Flávio, até Banco Master e INSS, todos envolvidos nisso. Eu quero deixar bem claro, esses caras estão fugindo do debate e alegaram para diversos veículos de imprensa que não estão vindo por minha causa. Eu quero deixar claro, vocês não estão vindo porque vocês são criminosos. Aí, tô falando isso, venham se defender. Eles não vão se defender. Vão mandar seus advogados, suas bancas de advogado que fazem negócio no STF, vir querer me processar. Canalhas. Mas as fraldas estão aqui, tô aguardando, comprei no tamanho que vocês necessitam. Márcio, a agressividade, ela já é uma característica da campanha do Renan Santos. Mas esse tipo de agressividade no debate, você acha que acabou ajudando no desempenho dele? O que é que você considerou, principalmente aí diante de que essas fraldas foram apresentadas antes mesmo do debate começar? Olha, Rafael, Renan Santos foi o espírito do MBL. O espírito do MBL é, desde o princípio da montagem do grupo, ser irreverente, ser agressivo e falar diretamente com uma parcela do eleitorado. A gente sabe que Renan Santos não está nessa campanha para vencer, mas ele consegue cumprir exatamente a missão do seu próprio partido, né? E qual é a missão dele? É se tornar mais conhecido, é fazer deputados federais e é conseguir transmitir que existe uma nova geração fazendo parte desse debate eleitoral e que essa nova geração, ela fala com um novo grupo, um grupo que participa das redes sociais, um grupo diferente, que enxerga essa agressividade como algo muito aceitável dentro de um debate, dizendo que muitos brasileiros têm coragem de dizer e não dizem. Ele se coloca fora do aspecto do espectro do jogo político tradicional, onde existem os ataques, mas não são ataques tão diretos e virulentos como o Renan faz. O que ele está fazendo é crescer em uma parte do eleitorado completamente indignada com a situação que estamos vivendo. Ele consegue conversar com uma nova geração e, assim, acredito que ele vai surpreender nessa campanha eleitoral. Ele pode não chegar ao segundo turno, acredito que não chegue, porque a gente tem votos muito cristalizados em Flávio Bolsonaro e Lula, mas ele vai mostrar a cara dessa nova geração, a cara que o MBL consegue traduzir e conseguir votos suficientes para fazer deputados, para fazer o Missão, que é o seu partido, ganhar corpo e fazer com que ele apareça aí com votos consideráveis nessa campanha. Se ele passar dos 10%, já vai ter sido a grande vitória do Renan Santos e ele terá sido talvez o grande nome dessa campanha eleitoral. Ainda sobre o Renan Santos, ele chegou a dizer durante o debate que vai haver um banho de sangue contra membros de facção, caso ele seja eleito logo no primeiro dia de mandato. Eu queria que você pudesse fazer um paralelo entre o discurso do bolsonarismo no início ali de 2018, comparado a esse discurso do Renan Santos, porque apesar de, obviamente, ele se colocar ao lado, não se colocar junto, ele realmente ataca diretamente o Flávio, por exemplo,
mas há ali uma semelhança nessa ideia de combate ao crime. Você acha que, de fato, o Renan consegue chegar num outro tipo de eleitor, um eleitor que está cansado do bolsonarismo? Consegue sim, Rafael. Esse eleitorado que surge lá nas manifestações de 2013, nas jornadas de 2013, que começa a se indignar com a política e com os políticos. Esse eleitor é aquele eleitor que acabou fornecendo a vitória a Jair Bolsonaro em 2018. É o eleitor indignado que veio das jornadas, passou pela Lava Jato, elegeu outsiders para as prefeituras em 2016, como em São Paulo, como em Belo Horizonte. O mesmo eleitor também que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff. E ele se indignou demais, encontrou em Jair Bolsonaro a válvula de escape, a válvula de quem dava voz à sua própria indignação, que falava a sua própria língua, ou seja, atacando os políticos, atacando o sistema. Só que Jair Bolsonaro, ao longo da sua trajetória como presidente da República, acabou fazendo alianças com o sistema, trouxe o Centrão para dentro do seu próprio governo. E aí, muitos grupos acabaram rompendo com o bolsonarismo. Muitos acabaram depois se reunindo de volta com o bolsonarismo, porque viram que o bolsonarismo tinha votos e precisavam desses votos para se eleger. Mas outros grupos preferiram seguir o quê? Em paralelo, fora do bolsonarismo, essa característica da indignação. E aí o discurso da segurança pública é o mais fácil de ser feito, porque afinal de contas ele atinge todas as classes de A a E de forma distinta, mas afeta a vida de todos. Então o discurso da segurança é aquele que vai tanto aquelas pessoas mais ricas que sofrem sequestros também nas grandes metrópoles, até os mais pobres que perdem o celular, que é o seu instrumento de trabalho para o crime. Ou seja, a segurança pública, você consegue atingir todas as franjas da sociedade brasileira, e é o discurso mais fácil que você tem para se posicionar. A economia também é um discurso que também pode ser usado dentro desse sentido. Mas a segurança pública, ele é aquele que atinge o maior número de eleitores. Então, não me surpreende que Renan Santos faça uso desse discurso e que ele seja usado para conversar com os eleitores. Faz todo sentido. Dentro da estratégia eleitoral de Renan Santos, ele vai muito bem. E eu acredito que ontem ele deixou uma boa imagem para o eleitorado que ele quer atingir. Lembre-se, não é uma forma de você atingir todo o eleitorado, ir para o segundo turno e vencer a eleição. É para mostrar a musculatura que talvez seja essencial para o seu partido passar a cláusula de barreira e também para que o Missão se apresente como um partido viável, talvez em 2030 ou em 2034. Vamos falar agora de Ronaldo Caiado, porque ele também criticou Lula e Flávio Bolsonaro, chamou os dois de fujões, e o presidente da sigla, e é vice também dele, Gilberto Kassab, comentou sobre esse assunto. Vamos ver. Renato, como você vai avaliar a ausência dos dois principais candidatos, o Lula e o Flávio Bolsonaro? Lamento, né? Como qualquer brasileiro, como qualquer eleitor, até porque a fuga do debate é um desrespeito ao eleitor, à eleitora. O debate é fundamental para que o candidato exponha as suas ideias, para que o candidato possa efetivamente mostrar o que fez da sua vida. E ao perder essa oportunidade, ele mostra que ele não está preocupado em dar satisfação para o eleitor. É um mau sinal, um mau começo de campanha para os candidatos que estão rodando. E a expectativa para o desempenho, enfim, do seu cabeça? É muito boa, porque o Caiado é muito bem preparado, né? Ele tem muito a mostrar, diferente dos candidatos, não tem nada para esconder. Foi um bom parlamentar, um bom senador, 5 vezes deputado federal, o governador mais bem avaliado do Brasil, 88% de aprovação, o que nos leva a ter muito otimismo, não apenas em relação a esse debate, mas em relação ao que vai acontecer daqui para frente na campanha. Márcio, a gente já falou aqui sobre o fato de que, de certa forma,
é uma estratégia inteligente para Flávio Bolsonaro e Lula não irem ao debate nesse primeiro momento. Mas você acredita que isso pega mal com o eleitorado? Isso, de alguma forma, pode atrapalhar as campanhas dos dois nesse primeiro momento? Ou ainda estamos falando de um primeiro debate, esse primeiro momento, isso não vai ficar marcado entre os eleitores?